Em que se baseia a reencarnação? Em que ela está fundamentada? É sobre isso que vamos conversar hoje, na questão 171 do Livro dos Espíritos, que começa o tema Justiça da Reencarnação. Estamos fazendo esse estudo desse tema muito importante. Então eu desejo a todos e a todas muita paz, que a gente consiga manter a nossa mente, lembrando que somos espíritos vivendo uma existência aqui num personagem e que as dificuldades da vida são para o nosso crescimento. Então vamos aqui, questão 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Quer dizer, em que se fundamenta? E a resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu ao melhorarem-se? Então aqui ele faz uma comparação de um pai amoroso, de uma mãe amorosa, que não vai condenar seu filho para sempre por causa dos erros. Ele quer que ele se corrija, ele quer dar novas oportunidades, ele quer dar novos ensinamentos para que ele não caia de novo naqueles erros. Quanto mais Deus, que para nós é a sabedoria e o amor extremo, né? Na nossa ideia de Deus. Eu lembro sempre que Deus não é um personagem, não é um espírito, não é uma individualidade. É uma inteligência suprema que alia o amor, que é a base da vida, né? Então, quando ele diz que seria injusto privar para sempre, imagine essa ideia de inferno, de céu e inferno que aprendemos ao longo dos séculos. Imagine se, por causa de alguns erros, fruto da ignorância ainda, a ignorância do bem, a ignorância das leis da vida, se por causa desses erros a pessoa fosse condenada para sempre ao fogo do inferno, como alguns acreditam, ou deixariam de existir, como outras religiões acreditam, né? Que só retornariam à Terra, que seria um paraíso, os bons. Então não tem lógica punir para sempre um erro. Continuando. Não são filhos de Deus todas as pessoas? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, a ideia de que haja castigo sem perdão, castigo eterno, sofrimento eterno, é uma ideia muito atrasada para a compreensão do que é o bem, do que é a vida. Então, é um pensamento egoísta, que ele quis dizer, é um pensamento egoísta. Você achar que você é bonzinho e vai para o céu, e os ruins vão para o inferno, e que se dane eles lá no inferno. É um pensamento egoísta e é um pensamento longe do que é a ideia de evolução do espírito. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, tendemos à perfeição. É o destino de todos nós. Desde a primeira reencarnação, desde a primeira encarnação como primitivo, como selvagem, e eu faço a ideia de quando éramos das cavernas, aqui na própria Terra, no próprio planeta Terra, eu faço essa ideia, até a plenitude, que não vai ser na Terra, porque a Terra é planeta ainda inferior,
até a plenitude de amor e sabedoria. É a jornada do Espírito para atingir a perfeição. Então ele afirma aqui que todos nós tendemos a isso. E para isso precisamos de muita experiência, de repetir experiências, de viver várias e várias reencarnações, em cada uma delas avançando num tipo de aprendizado, numa qualidade, numa essência de aprendizado cada vez diferente. Então aqui na Terra nós estamos aprendendo o básico, o beabá. Olha só, a gente está aqui e ainda não conseguimos perdoar perfeitamente, nos livrar do orgulho, do egoísmo, não conseguimos ser totalmente justo com o próximo, sempre queremos levar vantagem, não nos livramos ainda das guerras, das armas, da corrupção, da separação de povos, como se um fosse nocivo ao outro, com fronteiras, com proibições de uma pessoa entrar em outro país. Olha só como a gente ainda é muito iniciante nesse processo. Então teremos que aprender aí esse beabá, esse básico, simplesmente ser gentil, respeitar e deixar o outro livre, para depois reencarnarmos em dimensões diferentes, para adquirirmos novos aprendizados, que não é mais esse beabá, como a criancinha que aprende a somar, dividir, multiplicar, para depois avançar em aprendizados mais complexos. Então, são muitas encarnações para que a gente atinja essa pureza falada aqui. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez tenham encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos para seu melhoramento. Como pode Deus ter equidade? Equidade é diferente de igualdade. Equidade é você dar a quem tem menos condições, você dá mais. E a quem tem mais condições, você regular aí para que as oportunidades, as condições de atingir o objetivo sejam equânimes. Então ele está dizendo que Deus não teria essa equidade se julgasse cada um, pessoas que reencarnou numa condição difícil, que muitas coisas não dependeram dele, na pobreza, na miséria, na doença às vezes, outros numa condição melhor, se fosse uma vida só. Imagine uma criança que nasce já com problemas mentais, ou que nasce num lugar de muita violência, de muita guerra, ou que nasce no lugar de muita fome. Se fosse uma vida só, não teria equidade, não teria justiça de outro que nasce numa família equilibrada e com condições de estudar, com condições de se alimentar bem, para que os dois tenham essa fantasiosa obrigação de ser bons numa encarnação só. Só por aí eu já acredito na reencarnação como justiça divina. Se a sorte da pessoa se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Então, o fechamento aqui desse parágrafo confirma o que eu já comentei. Se fosse uma encarnação só, uma vida só, para decidir, sem perdão, por isso que ele fala irrevogavelmente, o que aconteceria com a gente depois da morte do corpo, se fosse uma encarnação só, não teria justiça, não teria imparcialidade. Uns seriam beneficiados e outros não. E eu ainda acrescento aqui, imagine uma criança que nasce com 2, 3 anos, desencarna por algum motivo, por algum compromisso do espírito e da família. Imagine um jovem que é assassinado num assalto, num atropelo, e não teve a oportunidade de viver muitos anos na reencarnação.
a oportunidade de fazer coisas boas seriam diferentes. E até de fazer coisas ruins também. Então, uma encarnação só não consegue ter essa justiça divina, esse respeito com todos, de oportunidades para o crescimento. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos de justiça de Deus, para com os homens que se acham em condição moral inferior. Então, a justiça, e aí há essa ideia de amor igual para todos, com a reencarnação. Porque quem reencarnou numa situação, na próxima reencarnação, pode reparar tudo que fez contra a lei do amor. E outros que nascem em condições boas, na próxima pode reencarnar em condições difíceis para novos aprendizados, para novos desafios de crescimento. De forma que nunca faltará oportunidade para o espírito crescer e acessar a felicidade plena, o êxtase da felicidade suprema, que é o destino de todos nós. A única que pode explicar, falando da doutrina da reencarnação, da ideia de reencarnação, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos ensinam. Então, resgatar, fazer de novo, repetir, aprender novamente como um aluno que perde na disciplina e pode fazer a recuperação, pode estudar de novo para agora passar na disciplina. É assim que vamos vivendo nas disciplinas da vida. A pessoa que tem consciência da sua inferioridade, inferioridade é no sentido de ignorância de como funciona a vida e ignorância do amor, dos sentimentos, né? Isso é a inferioridade, é ainda estar mais atrás no caminho. Não significa que ele é ruim e o outro é bom. Essa consciência de sua situação, aura e consoladora esperança na doutrina da reencarnação, se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Então, compreendendo a lógica da reencarnação, a gente nunca pode achar que a gente está em iguais condições, que todos têm a obrigação de viver da mesma forma, com os mesmos conceitos do que é o amor, do que é a vida, ter mais condições de respeitar o próximo, porque não estamos aqui em situação de mesmas oportunidades, de mesmas condições, como eu falei antes, né, de onde você nasceu, em que família você nasceu, em que país, em que circunstância, como é seu corpo, se ele é totalmente sadio, se ele tem deficiências de alguns sentidos. Então, tudo isso faz parte do processo do crescimento do espírito. E não temos condições de realizar as mesmas coisas, justamente por causa desse momento do espírito, que esse momento é diferente para cada um. O sustenta, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, lhe será dado a conquistá-lo. Então, dá animação, dá coragem à pessoa saber que terá nova oportunidade de crescer, de ser melhor, de eliminar de si aquele processo interno, aquela sombra, aquela predisposição para o errado, que ele vai poder corrigir aquilo em novas oportunidades. Então isso anima a gente, anima e nos dá alegria de viver esse ensinamento da reencarnação. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência e que já não mais pode tirar proveito? Aqui ele está falando como se fosse uma carreira profissional. Imagine a pessoa já na hora de aposentar, aprende coisas novas, ideias novas ali naquele trabalho, mas agora vai aposentar. Ele está dizendo que
isso traria um desânimo. Poxa, só agora eu fui entender isso, eu fui aprender, eu fui ter essa ideia e está na hora de sair. Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O Espírito a utilizará em nova existência. Então, imagine um trabalhador que gosta do seu trabalho, que quer melhorar o trabalho, e lá já, na hora de sair da empresa, tem aquele projeto bonito para tocar, mas ele é forçado a sair e aposentar. Fazendo a comparação com a reencarnação, imaginemos uma pessoa já com 90 anos, 90 e poucos, que entende muita coisa espiritual agora e quer ser uma pessoa melhor, quer desfazer inimizades, quer melhorar as coisas em sua volta, quer aprender sobre Deus, sobre o amor, mas está na hora de desencarnar, está próximo. Então, essa vontade dele, esse ânimo dele, esse novo despertar, não se perde, porque ele reencarnará. E na próxima, tenho certeza, aquele bebezinho vai chegar com essa vontade, vai chegar com esse propósito. Eu sou sustentado muito na minha vida por saber da reencarnação. Não é por acreditar, por saber. Porque a pessoa acredite ou não, ela é um espírito reencarnado. E ela reencarnará muitas vezes, porque chegará à plena felicidade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja e abençoe nossas famílias. Até o próximo.